meus queridos, paz de Cristo Jesus. Vamos dar sequência à nossa série de meditações na carta de Paulo aos Filipenses. Peço por gentileza que você me acompanhe na leitura do capítulo 3, versículos de número 12, 13 e 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O tema da nossa reflexão hoje diz o seguinte: o que você faz com o seu passado e o que o seu passado faz com você? Paulo já contou a sua experiência de conversão. Disse que fez parte, numa outra época, de um segmento religioso. Ele lembra da tribo de Benjamim, ele participou do cerimonial da circuncisão e ele foi fazendo ali todo o seu relatório da vida judaica, inclusive do quanto ele foi um extremista, um praticante extremista da religião a ponto de perseguir os seguidores de Cristo. E agora ele se encontra numa condição de ser um seguidor de Cristo. Paulo, em uma outra época, ele odiava os seguidores de Cristo. E agora ele ama os seguidores de Cristo, ama a igreja de Cristo, porque ama o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que ele odiava, agora ele ama. E certamente aquilo que ele amava, agora ele já odeia, ele já não desperta tanto interesse assim. Quando Paulo vai afirmar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, o apóstolo Paulo ele não está falando sobre ignorar o passado, mas ele está nos ensinando a colocar o passado no seu devido lugar. E é bem verdade que há muitas pessoas que ainda carregam verdadeiros problemas com o seu passado. Mas em Cristo, nós podemos aprender a lidar com a trajetória da nossa vida. E ele vai dizer isso. O que ele está aqui destacando é que ele aprendeu. E ele está dando então um conselho para a igreja. Ele está falando, olha, apesar de eu ter sido assim, apesar de eu ter vivido assim, apesar de ter feito assim, agora eu faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Nós temos uma maneira de conceber o tempo em 3 dimensões distintas: passado, presente e futuro. Normalmente as pessoas falam o seguinte, olha, o dia que você tem para viver é o hoje. A sua vida, ela se resume no agora. Olha, na verdade não é bem desse jeito não. Não é bem desse jeito. Porque existem pessoas que vivem com um excesso de passado. Existem outras que vivem com um excesso de presente. E existem outras que vivem com um excesso de futuro. Pastor, como assim? Exemplo, depressão tem sido denominado um excesso de passado na vida da pessoa. E estresse tem sido denominado como um excesso de presente. E ansiedade tem sido denominado como um excesso de futuro. Eu estou trazendo isso para que a gente possa pensar um pouquinho o quanto essa nossa relação com o nosso tempo, com a nossa história, com o passado que já passou,
com um presente que é o aqui e agora e que um futuro que ainda é incerto, mas nós almejamos chegar, o quanto essa relação com o templo, ela interfere, ela influencia na nossa maneira de viver. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isso quando diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele não está dizendo que nós vamos apagar o passado da nossa memória. Isso é quase impossível de acontecer. Mas o que ele está querendo nos ensinar é que nós precisamos aprender a olhar para trás e filtrar as influências daquilo que ficou lá atrás. Seria mais ou menos o seguinte: coloque o seu passado no devido lugar. E vou dizer, lembrar de um passado ruim muitas das vezes é bom. E lembrar de um passado bom muitas das vezes é ruim. Pastor, como assim? Explica isso. Eu vou explicar. Calma. Exemplo, lembrar de um passado ruim pode me levar a reconhecer os meus erros, a minha ignorância, as minhas decisões erradas, as minhas infantilidades, as minhas negligências, os meus desperdícios de tempo. E quando eu chego num nível de maturidade e eu olho para trás e eu me lembro disso, pode ser que eu, no presente, eu tome a seguinte posição: eu não quero mais viver daquele jeito. Eu não quero mais aquilo para a minha vida. Então, lembrar do ruim pode ser muito bom. Agora, lembrar do bom também pode ser muito ruim. Por exemplo, eu posso hoje estar vivendo uma determinada situação da vida e eu começo a olhar para o meu passado e eu falava: poxa, tempo bom era aquele. Ah, aquele tempo como aquele não volta mais. Lá sim, lá eu vivi de verdade. A minha vida hoje não presta, mas lá naquele tempo. Então assim, você olha para um tempo bom, mas aquele tempo bom, ele não te influencia para você enxergar o futuro e viver o presente com a perspectiva de que se você viveu lá, você pode também viver aqui agora um tempo bom. Quando Davi, lá no Salmo 27, ele vai dizer assim: olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Observa que ele está colocando e organizando essa frase toda no presente. O Senhor é a minha luz. Os verbos estão no presente. Logo em seguida, ele vai dizer assim: olha, quando os malvados, os meus adversários, eles se levantaram contra mim, então está se lembrando de um tempo difícil. Aí ele vai dizer: olha, eles tropeçaram e caíram. Então ele olha para o passado, ele recorda de coisas do passado e faz com que no presente ele tenha firmeza, ele tenha segurança, ele tenha alegria, ele tenha coragem, porque ele venceu as lutas do passado. E ele não para por aí, ele continua dizendo assim: olha, ainda que um exército me cercasse, o meu coração, ele não teria medo. Nele, no meu Deus, eu confiaria. Então ele começa agora a projetar para um futuro. E ele começa a dizer: ó, mesmo que lá no futuro eu enfrente um futuro difícil, o meu coração não vai temer. Eu vou continuar confiando no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é hoje a minha luz e a minha salvação. Então essa dinâmica do tempo, a maneira como nós vivemos com aquilo que já se foi e passou, com aquilo que nós somos hoje e com aquilo que ainda almejamos alcançar, essa dinâmica é que eu quero conversar e eu quero desenvolver com você mais. Hoje eu estou falando sobre lidar com os dramas do passado, com as situações do passado. As lembranças de coisas boas podem te fazer mal hoje. E as lembranças de coisas ruins podem te fazer bem hoje. Então o problema
não é o passado, mas o que você faz com o passado e o que o passado faz com você. O apóstolo Paulo, de acordo com a graça, com a manifestação da graça de Deus e com o conhecimento de Cristo, agora, esse Cristo que ele experimentou, ele aprendeu a colocar o passado no seu devido lugar. Certamente ele poderia olhar para o passado e dizer assim: caramba, desculpa a palavra, que idiota eu fui. Como é que eu pude ser tão ignorante de fazer assim com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Como é que eu pude me envolver nesses atos de tanta maldade? Como é que eu fiz essas escolhas erradas? Ele poderia olhar assim. E existem pessoas que ficam realmente paralisadas quando olham para o seu passado. Existem pessoas que ficam extremamente desanimadas com a vida. E o que nós já falamos aqui? Excesso de passado é depressão. Então a pessoa começa a olhar para o passado e de repente ela começa a adoecer emocionalmente, com desânimo, com tristeza, com falta de vigor. Paulo está dizendo: olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E aí a gente vai entender que Paulo, em Cristo, ele aprendeu a ter um alvo de vida. Ele aprendeu a ter meta. Ele aprendeu a viver uma vida com propósito. E é isso que o Evangelho vem dar. O Evangelho vem dar um sentido para a vida. O Evangelho vem dar um propósito para a vida. E mesmo o que ficou para trás ficou para trás. Eu até diria mais: que ninguém te acuse pelo seu passado, mas que você seja capaz de mostrar quem você é hoje por causa do que Cristo fez em você. Assim é o Evangelho. Assim é a caminhada do Evangelho. Coisas lá de trás serão desconstruídas na nossa mente e no nosso coração, para abrir terreno, abrir espaço para que nós possamos então construir uma nova vida sob a direção de Deus. Eu prossigo para o alvo. Eu quero alcançar. Essa palavra aparece 3 vezes. E na sexta-feira nós estaremos falando um pouquinho sobre isso. Avançar, alcançar, conquistar. Que Deus lhe dê a sabedoria necessária para você lidar com os seus dramas do passado. Que Deus lhe dê a sabedoria necessária para que você viva o seu presente com equilíbrio e com alegria. E que Deus lhe dê a sabedoria necessária para que você continue visionário, olhando para frente, olhando, para uma dimensão futura e sabendo que do Senhor vem o melhor. Eu quero alcançar. Isso disse o apóstolo Paulo. Eu tenho um alvo. Isso disse o apóstolo Paulo. E que Deus te oriente nessa caminhada da vida. Essa é a palavra que Deus colocou hoje no meu coração. A pergunta é: o que você faz com o seu passado e o que o seu passado tem feito com você? Que você possa pensar, colocar o seu joelho no chão, conversar com Deus e que Ele possa então te encher de sabedoria. Recebe essa semente, um meu grande abraço e um beijo no seu coração.